Então, a gente tem que avaliar o paciente, a gente tem que fazer uma análise de atividade para saber quais são as necessidades, né, de habilidade, seja motora, cognitiva, como essa atividade é realizada, fazer essa análise e facilitar para que ele consiga executar. Não é uma coisa tão simples assim, né? E eu fico muito triste quando eu vejo, aí a gente vê muito, publicações fazendo terapia ocupacional, fazendo integração sensorial, fazendo áreas que não são terapeutas ocupacionais que estão fazendo, né? Pessoas leigas ou pessoas da área de saúde, oferecem um desenho, estou fazendo terapia ocupacional, pôs uma bacia cheia de feijão, estou fazendo terapia ocupacional. Não sabe que a atividade por si só não é terapêutica, é terapêutica quando ela é analisada, pensada, planejada e executada com um fim terapêutico. E esse raciocínio só tem quem estuda. Não dá para falar que está fazendo o que não sabe que está fazendo. Não estou falando que está fazendo mal, porque qualquer estímulo ele é importante para o cérebro. Mas dizer que está fazendo uma coisa que não está, aí eu não concordo. Então, assim, vamos ter conhecimento para indicar e levar o paciente a ter o contato com o profissional e ter um tratamento de qualidade. Esse é o meu papel da divulgação. Mas não se ache no direito de, porque não temos profissionais suficientes ou não sabemos o que estamos falando, de fazer propaganda enganosa. Tá? É muito mais do que todo mundo entrar na sala de TO. Não sei se alguém já entrou em alguma sala de TO, achar que é um parque de diversão, porque tem brinquedo, tem balanço, tem isso, tem aquilo. Nossa, a terapeuta brinca o dia inteiro. Brinco o dia inteiro, 6 horas sem parar. Mas essa brincadeira dá trabalho. Dá muito trabalho. Você tem que pensar no que você vai fazer. Você precisa de trabalhar tal habilidade. A criança não aceita aquela atividade. Você tem que mudar o jeito de oferecer para ficar atrativo. Aí você começa a fazer, se a criança não tem habilidade motora nem cognitiva para fazer isso aqui, eu tenho que ajustar, diminuir o nível de exigência. E aí tem que ficar prazeroso, tem que ter um nível de desafio na medida exata para ela não desistir, não abandonar, não entrar em birra, desorganizar. A cabeça do TO trabalha muito o tempo todo, e quem está de fora está só brincando. Está só se rolando no chão o dia inteiro. É complicado. Mas eu amo, tá, gente? Na parte de baixo do pincel ali é um trabalho mais sensorial, né? São discos sensoriais, como se fosse um jogo da memória sensorial, tá? Para poder trabalhar a estragnosia, a percepção e tá com os olhos fechados, por isso trabalha a estragnosia, que é a interpretação cerebral de um estímulo sem o uso da visão, tá? Ali em cima do lado do menininho encaixando, né? Tá brincando. Vai ser trabalhando a coordenação motora fina, a coordenação motora. Você pode estar trabalhando conceito de cor, de tamanho, porque está em ordem crescente. Então, assim, as atividades elas não são aleatórias, ela tem um motivo de estar ali. A parte de baixo, onde a menina está encaixando as argolas nos cones em cima de uma bola. Está trabalhando tons extensores. Estou falando conceito, gente, é para vocês entenderem que não é só uma brincadeira, não. Não é para mostrar que eu tenho, está falando difícil, não é isso. É porque tem muita ciência por trás da brincadeira. Tem muitos conceitos por trás dessa brincadeira. E é importante saber que isso aí não é uma coisa que você aprende vendo. Isso é um curso de bacharelado, são 4, 5 anos de estudo e muito mais depois. Não é uma coisa simples, a gente tenta passar de uma forma simples e prazerosa, mas tem embasamento teórico. Tem que saber desenvolvimento cerebral, tem que saber sobre a pessoa, sobre a atividade, tem que fazer análise e fazer o negócio funcionar. E você ainda tem uma questão que quem trabalha com criança sabe que o paciente não é só a criança, é a família também. Então, assim, é um conjunto de fatores. Então, não dá para falar que você está brincando de pintura, de massinha, que você está fazendo terapia ocupacional, porque não é. Tá? Então, deixa eu passar mais um pouquinho de ilustrações. Aqui tem dois termos de atividade, um de vida diária, que seria o cadarço ali, amarrar o cadarço, que é uma parte do vestuário, e a outra lá no cortar com a faca, é uma faca adaptada, tá? Para poder facilitar a apreensão. Só para vocês entenderem que até mesmo um treino de vida diária tem toda uma análise, porque se não tiver movimento satisfatório, às vezes tem uma alteração de tônus,
às vezes tem um tremor, tem movimentação involuntária. Eu trabalhei com neuropediatria uns 10 anos aí direto, assim, já peguei tudo quanto é caso de tipos de paralisia cerebral, né? Então, assim, cortar com faca não é uma coisa tão simples, a tesoura não é uma coisa tão simples, amarrar cadastro não é uma coisa simples. São várias habilidades necessárias para fazer essas atividades que a gente, enquanto adulto independente, já está mais do que maduro, já está de olho fechado, você faz isso. Com uma mão você faz isso. Às vezes com o telefone, não sei o que, você faz, porque você já trabalhou tanto, você já fez tanto isso na sua vida, que você já criou engramas, que são circuitos neuronais, já estão mais sedimentados. Então você consegue realizar essas atividades sem nem pensar, já está no automático. Mas quem está aprendendo agora é difícil. E quem está aprendendo com uma lesão, seja uma má formação, seja uma lesão, falta de oxigenação, trauma, que não importa, por isso que eu não fiquei preso a nomes de patologia. O processo é muito mais complicado, é muito mais lento. Aí você prepara, pega uma tábua pesada, põe preguinho, prende o alimento, você prepara tudo. Arruma, treina criança, às vezes precisa de uma esteira de peso, está com movimentação involuntária. Eu estou colocando essas situações, você vê que o negócio é muito mais complexo. E você faz não sei o que na terapia, conseguiu cortar, uhul! Ótimo. Generalizou? Não, foi para casa, não faz. Não, mãe, não deixa pegar na faca, gente, é muito perigoso, não pode, não. Então, assim, às vezes tem um trabalhão para conseguir ganhar uma habilidade e aí você sai toda satisfeita porque conseguiu fazer aquilo. E aí tem um outro trabalho que é fazer essa família entender da importância que é cada etapa vencida e que aquilo tem que ir para a vida, porque não adianta ser independente na sala de terapia e em casa nada mudar. Tá? Então é um conjunto, é um trabalho gratificante, árduo, né? Mas que é importante, porque não existe isso em qualquer área, não é só na TEL. Nenhum processo terapêutico vai para frente com o paciente sendo funcional só dentro da sala de terapia, da porta para dentro. Né? E ali embaixo, os dois movimentos ali que tem de equipamento, quem já viu uma sala de integração sensorial, tem esse equipamento suspenso maravilhoso, lindo, maravilhoso, tem muita ciência por trás desses equipamentos. Assim, seria uma palestra à parte, essa parte sensorial. Porque tem muito conceito, muita coisa importante para ser falada. E as pessoas só põem no balanço e vai para a pracinha. Estou fazendo TO, estou reabilitando, está ótimo. Não, gente, não quer dizer que o balançar na pracinha não seja válido. É super válido. É melhor que a criança que não vai para a pracinha. Mas não é só isso. É só isso que eu queria falar. Não é só isso. Não é simples assim quanto parece. Tá? Então ali tem uma criança com síndrome de Down, um bebê com síndrome de Down, que a gente sabe que tem N situações que o Down nasce e já nasce com tudo junto, que é um pacote. Tem questões cognitivas, tem questões motoras, tem questões sensoriais, né, que são características próprias dessa síndrome. Então, uma criança que nasce com esse diagnóstico, a gente sabe que precisa de fono, TO, físio, é um pacote também de reabilitação, porque são várias áreas que são prejudicadas no desenvolvimento. Agora, tem criança que não tem isso, não nasce assim, dá na cara que é síndrome que precisa, não nasce. Seria muito bom se todo mundo viesse com uma etiqueta, tudo que tem, tudo que precisa. Não existe isso. Tem crianças que são típicas e precisam de tratamento, porque tem um ambiente pobre de estímulo, não tem demanda. Essas gerações agora que ficam muito na tela, né, são crianças que têm uma coordenação motora fina horrorosa. Não sabem o que fazer com aquela mão, só passar dedinho, não sabe manusear, não tem força no dedo, não tem destreza, não tem nada. E são crianças típicas. Então, assim, por isso que eu não fiquei presa à patologia, tá? É só abrir a visão. Muito obrigada. Desculpa se eu fui uma enxurrada de informação. Qualquer dúvida que vocês tiverem, fique à vontade, eu estou aqui à disposição, tá bom? Obrigada. Gente, a gente vai fazer só uma situação, a gente vai deixar as perguntas para a Cris no final. Que a gente viu que o pessoal que gosta de perguntar, que é ótimo, mas por conta de algumas questões de cronograma, a gente vai deixar as perguntas para a Cris ao final. Então pode anotar no celular aí, depois a gente vai estar trazendo aqui para vocês, tá bom? Para a Cris responder. Cris, eu acho que foi super esclarecedor, principalmente o papel da terapia ocupacional, e te agradeço imensamente você estar aqui com a gente, tá? O seu tempo, viu como é que foi fácil? Ela estava muito nervosa, e aí chegou aqui,
conseguiu dar o recado dela. Tá? Vou entregar o certificado aqui para a Cris, mais uma vez agradecer. Pessoal, agora eu tenho um enorme prazer de chamar o professor Anderson. O professor Anderson é um dos coordenadores aqui do GB, trabalha aqui na pós-graduação, inclusive agradecer aos alunos que estão aí prestigiando da engenharia. Que alto, tá bom? Tá bom? Tá. E só, eu estou aqui falando muito sobre a questão puxando lá da engenharia, porque as pessoas precisam muito da tecnologia da engenharia para poder ter hoje facilitação em algumas questões, tá? Então, quem nunca teve da engenharia esse foco relacionado com a área de saúde, eu acho que é uma área que precisa muito de pessoas capacitadas e que nós precisamos muito de vocês, tá? Tá bom? Só para, aproveitando que o engenheiro aqui vai falar, que inclusive, meu amigo Anderson, ele recebeu um prêmio esse ano, o nome dele, existe um asteroide que tem o nome do professor Anderson, foi uma descoberta dele. Olha que bacana. Você tem um professor hoje, doutor em física, que tem um asteroide que viaja nesse universo com o nome dele, porque a descoberta foi dele. Muito bacana isso, né? Parabéns, Anderson. Fala, bom, mas já introduz um pouco o começo da nossa palestra, da nossa conversa, na verdade, né? Que é o que eu estou fazendo aqui. Essa é a pergunta que eu vou tentar responder, né? Astrofísico, mestre em física, doutor em astronomia, não sou doutor em física, e eu estou aqui falando para médicos, pessoas da área de saúde, e dou aula em segurança do trabalho. Então, a minha tarefa hoje é tentar explicar um pouco o que eu estou fazendo aqui. Eu acho mais para baixo. Bom, já falei isso, né? É um prazer estar aqui e um grande desafio, porque falar depois das pessoas que falaram foi difícil, né? Primeiro, elas falaram muito bem e complicaram muito a minha apresentação. O que eu vou tentar mostrar vai ser um pouco como se dá o processo de evolução da tecnologia e como essa relação com a medicina cada vez está se aproximando mais e cada vez vai levar a gente, e agora eu vou mudar o que eu ia falar por conta das palestras que eu assisti, vai levar a gente para um estado mais de cuidar, de importância de cuidar do outro, do que propriamente de fazer um diagnóstico. Fazer um diagnóstico vai se passar em 10 anos a ser uma coisa técnica. Agora, cuidar da personificação daquela pessoa, especificamente, vai ser um papel nosso, de terapeutas, médicos, professores, tudo. O que vai sobrar para a gente é a parte humana, porque a parte que é técnica e sistematizável, quem vai fazer o computador? A gente vai ver um pouquinho de por que está indo nesse caminho. Esse ano é um ano muito especial, porque é o ano que eu cheguei aqui. E quando eu estava lá na barriga da dona Nancy, estava aqui dentro desse momento, tinha o tratamento, era a relação médico e grávida era simples. Uma trena para medir o diâmetro abdominal, um exame de toque, era um só, durante 9 meses, e esse aparelho ultramoderno, que parece uma corneta, que é um estetoscópio de Pirdman, se não me engano, se eu pronunciei errado, desculpem, que é para ouvir o coração. É absolutamente isso. Ver se o neném está morto ou vivo, ver o tamanho, se está no tamanho compatível com a normalidade, e verificar a questão clínica com o exame de toque. Bom, chegamos em 2018, outro ano muito especial, que meu filho chegou, e é possível, se eu conseguir passar, é possível ver a válvula dentro da barriga da minha esposa, a válvula de uma criança. Isso se deu em 39 anos. Isso, a evolução é infinitamente maior do que de 79 para toda a história humana. Então, em 39 anos, a gente evoluiu mais do que toda a história humana. E a gente, eu não sei se dá para repetir, você imaginar que dentro do abdômen de uma pessoa, você consegue ver o coração de outra pessoa nesse nível de detalhes, você consegue ver o funcionamento da válvula, isso é um passo absurdo.
Então, esse salto, ele também é visto na indústria. Se você olha para a indústria, você vai ver lá na primeira Revolução Industrial, eu fugi um pouquinho das aulas de história, acho que é 1760, por aí, mais ou menos, o que acontece. Você tinha um instrumento, que era o tear, e esse instrumento mudou completamente a relação que os humanos tinham com o trabalho. Nessa época aqui, os humanos tinham uma relação com o trabalho de arte. Um indivíduo ia na floresta, buscava a árvore, trazia essa árvore para a loja dele, escolhia a melhor madeira, fazia a cadeira, fazia o design da cadeira, produzia a cadeira, vendia a cadeira e fazia o pós-venda. Quando dava problema, era ele mesmo que consertava. Então, quando entra o tear, e esse é o símbolo máximo, eu acho, da primeira. Isso é uma opinião minha, né? Na verdade, você pode botar a máquina a vapor, pode botar, mas o tear, porque era um artesão que fazia um tapete que até o erro que ele cometia era como fosse uma gíria, como fosse um sotaque. O erro que ele cometia era a marca, o tapete dele, da família de fulano. E depois disso, depois do tear, você consegue pegar qualquer um na rua, ensinar a puxar duas alavancas e passar um carretel para um lado e para o outro, com uma certa ordem, e ele reproduz o mesmo pano bonito, o mesmo tapete bonito, 1 trilhão de vezes. Então mudou a relação de trabalho. Depois isso foi evoluindo de forma mais rápida, veio as produções em massa, né, que é fazer esse tapete agora em escalas gigantescas, que é a segunda. Aí aparece esse bicho aqui, o computador. Que ele vai, além dele mudar a relação de trabalho, ele muda a relação de como nos relacionamos com a sociedade. Do computador para frente, a história tem uma mudança, que é esses 30 anos que a gente está pegando, drástica. Hoje ele estava aqui, ali atrás, observando, as pessoas no WhatsApp, estou fazendo transmissão online aqui com custo praticamente zero, a gente preparou, tem PowerPoint, tem vídeo, a coisa acelerou muito. E chegamos ao que a gente está chamando de 4ª Revolução Industrial. Se a gente percebe um pouquinho, né, cada um passo desse aqui é a síntese das ferramentas e atividades e processos que apareceram anteriormente. E essa síntese se dá nesses elementos aqui hoje, né? O que a gente vai chamar de Big Data, que a gente vai passar bastante por isso, o Internet das Coisas, que esses dispositivos celulares, câmeras fotográficas, TVs digitais, as smart coisas que a gente está chamando. Sensores, redes de computadores, robótica, realidade aumentada, esses elementos aqui, essas ferramentas, estão sendo apropriados pelas demais cadeias da sociedade. A educação, a saúde e por aí vai. Então, para onde está indo? Por que a gente usou assim, esse nome, foi um nome muito feliz, né? A saúde 4.0? Porque é o passo que a gente está dando. Então, qual é o impacto dessas ferramentas da indústria 4.0, dessa revolução que a gente está em processo nela, a gente não terminou, não acabou, ela está sendo transformada. Se a gente olha, está sendo publicado de artigos que tem a relação de indústria 4.0 e saúde, que é tentar apropriar essas duas ferramentas, a gente vai ter os campos de conhecimento, ciência da computação, engenharia de software, ciência de computação, ciência de dados, e engenharia. São os dois principais áreas que estão publicando no mundo em relação a tentar juntar essas duas coisas. O crescimento de publicação é interessante, e ao preparar esses dados eu fiz anteontem, é nítido ver como a pandemia acelerou esse processo, essa busca por digitalização, e os países que estão envolvidos nisso, Índia, Estados Unidos, Reino Unido, a gente está por estar em algum lugar aqui? Não estamos. Então isso é um problema que a gente tem que tentar resolver. Por quê? Porque a gente tem uma população muito grande e a gente tem um sistema de saúde público razoavelmente grande que atende e percola bastante toda a nossa sociedade. Então, essas tecnologias são necessárias para quê? Para otimizar os recursos dessa, que é o que a gente vai falar um pouco mais no final, otimizar os recursos que a gente tem para investir na saúde, e essas tecnologias podem trazer isso. Bom, a gente vai ver que tem vantagens e desvantagens. Enfim, chegamos nesse nome, que é a Saúde 4.0. Essa apropriação que está acontecendo, esse artigo é bastante recente, 2020, mais ou menos, mostra como se dá os eixos de evolução da indústria, né? Ela vai para a tecnologia, para as facilidades,
essa área é uma área que a medicina está se apropriando muito, que é a área de dados, porque ela permite que erros, e eu não quero usar essa palavra, erros e processos possam ser identificados sem necessariamente você achar uma relação de causa e efeito. Então, em vez de fazer uma pesquisa de 10 anos, mapeando pessoas e verificando, fazendo por pares, fazendo uma amostra de controle, eu consigo agora pegar dados de 20 anos que estão distribuídos em vários tipos de população e achar correlações que resolvam aquele problema, mas sem necessariamente eu achar uma relação de causa e efeito. Então, essa é uma das grandes áreas que, inclusive, são as áreas que são exatamente as mesmas ferramentas, as mesmas atitudes, para a questão da saúde 4.0. Então, esses eixos eles estão bastante alinhados à tecnologia, o tratamento, as ferramentas de inteligência artificial, que possibilitou analisar, como é que eu vou explicar isso de uma forma um pouco mais, menos acadêmica, conseguiu analisar uma amostra gigantesca de dados, reduzindo o erro, por exemplo, no diagnóstico. Então, se você olha, a inteligência artificial hoje consegue detectar um tumor num raio-x de pulmão com 87% de precisão. Isso é maior do que a maioria dos médicos conseguem fazer. É claro que eu vou ter um especialista que vai olhar e vai ser mais eficiente do que a inteligência artificial, mas isso é 1, 2, 3. Na maioria, 87% ele vai acertar mais do que um médico. Então, se a gente imaginar numa saúde de escala, numa saúde que venha a ter que atender uma massa, uma população de, por exemplo, no caso da Índia, 2,7 bilhões, da China, 2,7 bilhões de pessoas, essa ferramenta eu vou ter médicos que têm a habilidade acima de 87%, então eu vou conseguir atender melhor mais pessoas. Bom, então a gente vai fazer, eu acho que os exemplos podem ajudar um pouco a gente entender o que está acontecendo, né? E no fim a gente vai mostrar um resultado nosso aqui do Brasil, aqui da UF, em parceria com o GV. A análise de dados, ela permitiu, por exemplo, desse artigo, analisar 144 pacientes, feito medidas desses pacientes, as medidas estão na ordem de 3.000 leituras de dados relacionados a 124 tipos de coisas que foram medidas nesses pacientes. Então, se é um volume de dados, você vai imaginar um pesquisador fazer isso, ele levaria uma vida para fazer isso. Mas não foi, várias pessoas em várias unidades fizeram isso, esses dados foram coletados e sistematizados. Então, isso virou um grande banco de dados, que não foi uma pessoa só que fez, foram vários. Isso facilitou a análise. Então, a ideia era, a partir de um conjunto de parâmetros que não necessariamente tinha uma correlação óbvia, sei lá, imaginar temperatura, glicemia e mais não sei o quê. Vários indicadores que não são correlatos, obviamente. Eu processar, sintetizar a partir de um modelo de maturidade, eu consegui fazer a predição, não é a previsão, é predição. Previsão, eu tenho um modelo de o que vai acontecer dali para frente. E ele é determinístico. Se chega aqui, vai lá. A predição é, a partir de um conjunto de dados que não tem um modelo claro, eu consigo imaginar qual é a possibilidade de evolução desse paciente. Então, isso foi feito e pôde-se criar um painel desse tipo, onde em azul é a evolução nesses parâmetros. Né? Cada um desses aqui são os parâmetros que foram analisados, então aqui antes do modelo. E esse em laranja, se é que ela acha que é laranja, é laranja. Esse laranja é a evolução severa da doença e o azul é a evolução não severa. Se eu pego um indicador desse só, eu não consigo falar muita coisa. Mas se eu pego todo esse painel, e aqui a gente tem o dia, né, são 40 dias de evolução desse paciente, e aqui a gente tem o indicador do valor desse parâmetro. Obviamente eu não tenho a menor ideia do que cada parâmetro desse faz. Obviamente, sou físico e engenheiro de produção. Agora, eu consigo olhar que se no dia 10 o paciente estiver aqui, nesse ponto, deixa eu pegar o mais claro, nesse aqui e aqui, a probabilidade de ter uma evolução não severa é maior, eu consigo dar essa probabilidade, essa margem de erro. Isso permitiu o quê? O que permitiria uma alocação, por exemplo, de unidades de terapia intensiva.
Eu conseguiria fazer uma previsão com 10 dias de evolução da doença, se esse cara tem X% de chance de precisar de uma UTI, de um respirador, de alguma coisa desse tipo. E isso me possibilitaria criar uma fila mais inteligente. E alocar em um lugar e alocar em outro. A partir de um modelo, e assim, não aonde eu falo que não tem, que é a vantagem do Big Data, que é uma coisa que as pessoas estão confundindo muito quando falam em Big Data, Machine Learning, que é aprendizagem de máquina. Inteligência artificial virou uma discussão se o computador vai pensar ou não vai pensar como ser humano. Não tem nada a ver com isso. A inteligência artificial é um modelo matemático que consegue, a partir de um conjunto de dados, encontrar correlações que a gente não consegue olhar. A gente não conseguiria olhar dentro de uma planilha do Excel, com tudo isso planificado, qual era a relação entre uma coisa e outra. Isso é muito difícil. E aqui é um exemplo simples. O Google, para fazer um perfil nosso, para te vender um comercial, ele usa 350 parâmetros. De idade, o que você comprou, o tempo que você leva. A gente consegue calcular o tempo que te para numa imagenzinha do Instagram. Isso é o menor, isso é o parâmetro mais óbvio. Tem correlações que a gente não tem ideia, que estão usando 360 parâmetros. Aí não tem como o analista do Google fazer um painel, olhar para isso e falar tal coisa. Ele precisa de um algoritmo que entre aqui e consiga, a partir desses modelos, que isso aqui foi uma aprendizagem de máquina, fazer uma previsão de como isso vai evoluir. Então é essa importância que o Big Data. Aí você falou uma frase que, como eu te falei, que ia me complicar. Você disse, não tem como prever a evolução. Dado, botou pulseira, que tem, a gente não consegue prever. Sim, porque o número de parâmetros cresce tanto que nem o IA, nem o supercomputador não conseguiria dar conta. Então, mas eu consigo restringir esse número de opções para você. Faz uma pesquisa, prepara os parâmetros, faz uma análise, fala, bom, dados de 50 milhões de possibilidades, a gente te oferece 10 mais prováveis. Já melhorou. Já reduziu, melhorou, se eu puder atender mais pessoas, vai precisar percorrer um caminho maior. Então é essa que é a ideia. Esse aqui é o grande negócio. É a internet das coisas, que é o celular, que é essas coisas. A gente já tem coisas óbvias, né? Esse equipamento que mede a glicemia, esses retornos de smartphones, seja da Google, seja do iPhone, Samsung, tem o seu softwarezinho lá de saúde, que mede quanto tempo você dorme. Vocês têm ideia de como ele mede quando você dorme ou não? Porque você não diz para ele. Alguém sabe como é que ele calcula isso? Parou de mexer no celular. É atividade física do celular e atividade de acesso. Dado X tempo que ele fez isso, ele sabe que ele está dormindo. Aí vai ter erro, você pode deixar ele em cima da mesa. Mas ele tem atividade de conexão, ele consegue ver a posição, onde que ele está, se ele está em casa, se ele não está. Então, se a gente está acordado, a gente está no celular. Exatamente. Então, tem coisas, bom, tem outras coisas mais, a própria, meu Deus, toca música, eu sou rico para nome, Spotify. Ele sofreu um processo, ele estava ouvindo as coisas que a gente estava falando. Se vocês entrarem hoje em casa e derem uma olhada lá, em permissão para o microfone, entre aplicativos, permissão para o microfone, vocês vão ver que todos os aplicativos estão permitindo que o microfone seja usado. Câmera fotográfica, sei lá, banco, permissão. Por quê? Porque eles estão usando. Você, quando está, te fala ok, né? A gente nunca vai ver 10 mil páginas para decidir o que a gente quer e o que a gente não quer. Tá. Não posso demorar muito não. Esses caras aqui, né, a gente já conhece. Mas tem um sistema muito mais complexo que é aplicado à saúde, que é usar esses dispositivos que a gente está chamando de internet das coisas, o IoT, em pacientes. Aí você pode medir temperatura, pressão, glicemia, mais um monte de coisa, pressão intracraniana, tem dispositivo para todo gosto. Isso é processado num equipamento na nuvem e isso vai para o servidor da sua operadora de seguro, por exemplo, do seu sistema de saúde que você está conectado, e ele vai estar te monitorando. Dado X valores, você precisa ir para o hospital. Dado X valores, você precisa procurar um médico. Dado X valores, corre para o hospital, você vai infartar. Isso já não é o de ontem, já está sendo aplicado. Os home care, se não me engano, todos eles trabalham com esse sistema. É claro que não é tão sofisticado, não é tão autônomo ainda. Eu preciso ter uma enfermeira no local da pessoa, ou uma técnica de enfermagem, que é ela que vai fazer o procedimento de dar o medicamento,
Mas isso já não está fora do radar, que é bombas infusoras automatizadas e coisas desse tipo. Então esse panorama aqui, que se a gente olha, parece um filme do Blade Runner dos anos 80, já está em curso. Mas tem coisas mais legais, que é a grande área de pesquisa, inclusive a gente no GB, junto com a professora Adriana Al, que infelizmente não pôde vir, se meteu, que chama-se os imunossensores. São pequenos sensores, pequenos dispositivos capazes de detectar agentes imunológicos. Nesse caso aqui é um estudo particular, por motivos também particulares que permitem isso, que é o fetoproteína, que é um indicador de câncer de fígado. E esse exame já existe, já está na rede do SUS, já está em qualquer posto, só que ele demora muito tempo. E a gente não tem, isso não está em nenhum sistema, nenhum protocolo de identificação de câncer. E o câncer, o carcinoma hepático, ele é muito rápido e muito agressivo. Quando você descobre que começou a se sentir mal, já não tem mais como resolver. Se a gente puder baratear esse exame a ponto de ele entrar para a rede, você fazer semestralmente, por exemplo, que é a ideia desse dispositivo, vou explicar ele rapidamente, eu vou conseguir fazer com que as pessoas façam e detectem esse câncer muito precocemente e tenham, sei lá, tinha uma chance de 10%, melhora para 50%, já é alguma coisa. Então, se a gente consegue fazer barato o sensor, seria uma coisa, pelo menos teoricamente. Então, esse artigo saiu, a gente se inspirou um pouco nele. Ele usa uma propriedade de um material chamado grafeno, que é uma camada unidimensional de carbono, e usa esse P-base aqui, que é uma modificação de superfície para fazer estragou mais uma vez. Para fazer os anticorpos gostarem daquela plaquinha ali, em si, agregarem ali. Ao fazer isso, vai dar para medir a diferença potencial aqui, e ele solta uma luzinha que é fotoluminescência, e aí você conseguiria detectar. Então não basta só detectar, tem que pegar a fração D. Detectar é fácil, pegar a fração D é difícil. Então, com esse equipamento é possível reproduzir isso aqui na prática. Né? Um protótipo é bastante caro e bastante difícil. Então a ideia é tentar pensar isso aqui de um jeito mais fácil para a gente estar trabalhando nisso. Quanto tempo tem aí? Já foi? Ai meu Deus. Bom, e esse é o grande símbolo dessa área, né? Que é e foi onde alguém falou, né? Que você é o meio a dar autonomia. Isso aqui é autonomia. Né? Eu aprendi direitinho? Então, isso aqui é autonomia. Isso aqui é autonomia nenhuma, ele é tetraplégico, com 2 implantes, ele consegue tomar água e falar, não quero isso, eu quero aquilo. Stephen Hawking descobriu um buraco negro numa cadeira dessa, sem autonomia nenhuma. Eu, infelizmente, tinha mais um monte de coisa para falar, mas eu quero só falar de uma que é importante, que é esse aqui. Eu me empolguei aqui um pouco com as palestras, desculpa, que é o que a gente está tentando fazer. O meu mestrado de engenharia de produção foi implementar um modelo de maturidade para as unidades de saúde de um negócio chamado Gênio Digital, que vou usar essa figura aqui, que é a grande síntese de todas essas coisas da indústria 4.0 com a medicina. Eu consegui reproduzir um modelo digital de uma pessoa, de um órgão, de um membro, de um osso, sei lá o que eu quero, de um cérebro, e fazer ele ficar conectado em tempo real com o sistema de informação. Então, em tempo real, eu vou estar olhando esse cara e vendo, mas não é só uma pessoa, pode ser um sistema, e a gente resolveu implantar isso no sistema de saúde, transformar um posto de saúde em um gênio digital para poder verificar recursos, estoque, tempo de atendimento, fluxo, as taxas, e a gente conseguiu, esse modelo de maturidade que a gente fez, ele consegue, são cada uma dessas coisas aqui é um hospital da região, 2 postos de saúde e 2 hospitais de grande porte, que eu não posso falar o nome por conta de contrato, mas a gente consegue, um deles é verde, por sinal, mas a gente consegue, o outro não, mas a gente consegue discriminar de forma bastante clara quais são as unidades de saúde capazes de receber um objeto desse, o tal do gênio digital. Essa foi uma contribuição bastante boa, está no forno esse artigo, deve sair fevereiro do ano que vem. E o que eu falei no começo, que eu quero fechar, né? O que vai sobrar para a gente, aí eu vou falar como professor, e eu acredito que o sistema, todas as áreas, advocacia, medicina, as terapias, psicologia, todas as áreas, é o toque, é a relação direta pessoa
e cliente. Não queria usar essa palavra, mas estou aqui agora. Porque o resto quem vai fazer é a inteligência artificial e o computador. É impressionante como isso, a parte de diagnósticos e de exames vai evoluir. Nos próximos 10, eu sempre falei 20, puxa para 10, que é 10 anos a gente vai ter um boom nessa área. Tá bom? Desculpa estourar o tempo. Obrigado, querido. Agradecer ao professor Anderson, né, que trouxe essa parte tão importante da ligação entre tecnologia e a saúde. Realmente não tem como fugir disso, e a gente não poderia deixar fora do primeiro summit essa condição, porque realmente é uma ligação que a gente vai ter agora eternamente. Meu amigo, muito obrigado, tá? Parabéns pelo seu trabalho. Deixa eu entregar o certificado aqui. Não, quero lembrancinha. Não falei para você? Santa de casa, já leio Minas. É Santa de casa, né? Santa de casa faz lá. Ele deixar o meu asteroide fora, poxa. Dando andamento então ao nosso. A gente está no tempo, tá? Mas vamos chegar. Eu queria convidar a nutricionista Tatiana e a psicóloga Jéssica. Vamos sentar aqui que a gente vai fazer uma troca de informações. A gente fala que é um talk show, eu vou ficar aqui administrando algumas perguntas, tá? E a partir dessas perguntas a gente vai desenvolvendo o tema, que é autismo e saúde, tá? Hoje a gente entende que todo o aumento de diagnóstico que está sendo feito hoje em relação à questão do autismo e todo o processo que a gente vem visualizando do crescimento, né, como eu falei, do diagnóstico e das terapias, né, a quantidade de terapias também que a criança ou o paciente autista necessita, engloba todos as nossas áreas aqui relacionadas no nosso summit, né, que é fonoaudiologia, terapia ocupacional, nutrição, medicina, engenharia, educação física, psicologia. Então a gente não podia deixar de ter no nosso summit uma nutricionista, uma psicóloga. Eu peço desculpas pelo profissional de educação física Douglas, acho que eu falei com vocês, né, ele teve um abscesso no rosto, teve que talvez ter que ficar internado, enfim. Mas qualquer dúvida relacionada à educação física, eu estou aqui também, não posso estar interagindo com as meninas, mas eu vou deixar que a fala fique delas. E aí eu começo da seguinte forma, Tatiana e Jéssica, né? Hoje a gente tem tantas descobertas relacionadas com a área do autismo, né? Teoricamente é uma área de uma discussão relacionada com a terapia, né? Muito nova, né? E aí eu queria que a Jéssica começasse falando um pouquinho, Jéssica, de como que a psicologia hoje ela tem um papel, principalmente agora com a questão, né, da análise de comportamento, você que é uma especialista nessa área, que é a terapia, que é a ciência, a ABA, né? E eu queria que você falasse um pouquinho dessa relação da psicologia com a criança autista, com a análise de comportamento, e aí depois eu faço um bate-bola com a Tatiana relacionado com a questão da seletividade alimentar, tá? Então a gente vai conduzindo aqui, Jéssica, fica à vontade. Tá, joia. Bom dia. Eu imagino que esse processo, né, o fato de estar aqui, já ilustre aí o envolvimento da psicologia hoje com a questão do TEA. Há algum tempo atrás, quando esse diagnóstico estava em avaliação, quando esse diagnóstico era dado, boa parte das crianças recebiam uma indicação para terapia ocupacional e para fono, são as bases, mas a psicologia realmente veio ganhando um espaço importante e hoje o nosso papel começa lá na fase realmente do diagnóstico e segue ao longo de todo o processo de tratamento, diretamente com a criança e, como foi dito também nas outras palestras, com um trabalho bem específico também com as famílias. Hoje, quando a gente fala em TEA, a gente fala numa questão de uma orientação familiar importante que ajusta todos esses profissionais e todas essas intervenções e a gente fala aí, como o Guilherme falou, em algo que consiga realmente ter uma comprovação científica, né? Conseguir ter dados, conseguir ter evidências. Então, por isso, hoje, a gente traz aí a análise do comportamento, a psicologia
traz isso muito para a sua prática, pois foi o que a gente conseguiu realmente medir, mensurar e ter aí como algo que traz o sucesso que a gente precisa, que modifica de fato os comportamentos, que consegue produzir, né, conduzir ali os treinos de forma com que realmente a gente amplie o repertório de comportamentos aí que a gente precisa. Então, o autismo é algo que muda, né, que traz aí uma forma de aprendizagem muito diferenciada, né, uma forma de aprender atípica. Então, a psicologia, a análise do comportamento entra com os treinos necessários para que a gente consiga agir na forma de aprender dessas crianças, desses indivíduos, né? E assim, eu acho que essa mesa redonda, esse palco, tinha que ter aqui a Cris, a Isa, a Gleice, né, mais nutris, mas esse é o nosso papel, tá? Daqui a pouco a gente vai estar ampliando isso, inclusive agradecemos os acadêmicos da nutrição que estão aqui também. Esse é muito importante, a gente vai começar a criar esse conceito diferenciado na mente dos nossos acadêmicos para que eles possam cada vez mais ter pensamento de evolução, né? E aí, falando em evolução relacionada com a questão do autismo, a gente tem os alimentos funcionais, né, Tatiana? Que são situações assim que hoje inerentes, né? Quem trabalha com autismo hoje sabe que o papel da nutrição é fundamental para dar esse suporte a todo esse processo, né? A nutrição, ela já vem há muitas décadas sendo estudada para autismo, mas ela está sendo mais forte, faz uns 10 anos, será? 5 anos forte, mas há décadas. E na verdade, quando a gente fala em seletividade alimentar, não é uma coisa simples, tá? Porque a gente tem que lembrar que a seletividade alimentar ela não é algo específico do autismo só. Em torno de 25% das crianças da primeira infância, elas têm aquele tipo da seletividade alimentar, né? Porém, em relação aos indivíduos com transtorno espectro autista, essa seletividade alimentar ocorre em torno de 60% a 80% dos autistas. Mas isso não é uma coisa simples de tratar. Eu preciso de um TO, eu preciso da psicóloga, eu preciso às vezes da fisioterapeuta ou da forma, como é que está a mastigação, como é que é. Porque a gente fala de alimentação, parece uma coisa muito simples para a gente que é mecânico. Mas é um momento complexo para a criança, o autismo principalmente. Porque ali são várias sensibilidades, tá? Olfativa, vamos dizer assim, é uma mistura sensorial ali, né? É textura, é cor, é sabor, temperatura, é o ambiente, muito barulho, pouco barulho, talher, né? Às vezes a criança se incomoda com aquela croque da mastigação. E aí, o que eu preciso saber como nutricionista para eu desenvolver uma conduta alimentar? Ele já está seletivo, já não está fácil. Eu vou impor uma coisa, como é que é? Não é algo. Eu vou entrar com o alimento X, que é muito bom, mas ele não está aceitando aquele alimento. Tem casos graves que a criança fica com uma restrição de 5 alimentos. 5, você fala assim, meu Deus, eu tenho que fazer milagres isso aqui. Então, eu preciso saber o contexto. E junto a isso, eu tenho que entender junto com os terapeutas, que às vezes a mãe chega sem nenhum terapeuta. E aí eu preciso que ele busque. E eu tenho vou dizer que a maior parte, eu tenho uma resposta muito boa quando eu peço apoio de terapeuta dos pais. Mas eu já perdi paciente quando eu falei, eu preciso de um ADO, eu preciso de um psicólogo. Eu já tenho, isso é interessante, né, quando você fala assim, lidar com a família, né? Então, é muito interessante, porque aí eu vou tentar entender o que está acontecendo com aquela criança, porque chegou a isso. Porque, consequentemente, a seletividade alimentar, eu começo a ter o quê? Deficiências nutricionais. Principalmente, vamos dizer assim, de micronutrientes, que são extremamente importantes para melhorar o paladar. A criança está na formação de papilas gustativas, eu tenho aqui também, né, filha, fono, né? As papilas gustativas estão em formação. Né? As sensibilidades todas estão ali, está tudo muito novo, muito cru, está tudo amadurecendo, né? Então eu preciso disso, aí eu tenho que começar a entender como é que está essa
como é que eu vou suplementar? Tem criança nascer da cápsula, eu tenho que entrar com pastilhinha, não aceita, tem gota, tem seringa. Então, para eu começar a trabalhar essas carências nutricionais, para começar também a trabalhar o apetite dessa criança, porque, consequentemente a tudo isso, que a gente vê durante um percentual alto, os problemas gastrointestinais dessas crianças, que vão gerando alterações imunológicas, doenças de repetição, aí começa a entrar com medicamentos, eu falo às vezes é o mal necessário, né? Mas que interfere mais numa microbiota intestinal. Então é assim, você tem que olhar com muito critério, muito cuidado, como é que eu vou começar a trabalhar com essa criança que está chegando com uma seletividade alimentar. A gente está chamando atenção aqui do autismo, né? Então, onde tem essas carências nutricionais também pode começar a gerar o quê? Exacerbar os transtornos, as estereotipias, os efeitos colaterais gastrointestinais. Então, eu preciso de uma equipe para me ajudar, porque existem muitos alimentos que são inflamatórios. Já tem, quem quiser depois, eu até mando artigos, tá? Artigos de décadas e décadas, e os mais atuais. O glúten é muito inflamatório. Não tem uma boa digestibilidade na criança autista. A lactose, a caseína em alguns casos, a soja, como é que está sendo esses alimentos que estão sendo consumidos? Tem muito glifosato ou não? Porque também começa a desencadear outros efeitos colaterais na criança autista. Então é um contexto que a gente tem que fazer com muito critério, com muito cuidado. Tatiana, então eu acho que com a criança, né, quem prepara essa comida da criança, quem tem esse acesso direto ao mercado, a compra, a aquisição de alimentos para dentro de casa é a família, né? E aí, Jéssica, como é que é esse trabalho diretamente feito com o familiar? Porque a família tem que estar incluída, né? A gente fala que tem um tripé, né? Que é a terapia, que é a família e a escola, né? Fala um pouquinho disso pra gente. Então, assim, simplificando, a gente pode dizer que o autismo seria uma forma atípica de se desenvolver. Então, eu vou precisar pensar em como será a minha forma de oferecer esse conhecimento, de trazer o mundo, vamos dizer assim, para essa pessoa que está se desenvolvendo de uma forma atípica. Então, com relação à questão da alimentação, muitas vezes é necessário fazer para essa pessoa, para essa criança que tem um desenvolvimento atípico, uma grande tradução também desse processo, tá? Então, eu posso citar um exemplo de uma criança que eu acompanho, que a gente vai à feira, a gente precisa descascar o alimento na frente dele, né? Ele estava, há uns dias atrás, muito focado na questão do abacaxi, e toda uma questão sobre o abacaxi, como é que escreve abacaxi, e colocar o abacaxi no carrinho dele do mercadinho que ele tem em casa. Estava ali uma descoberta sobre o abacaxi, a textura, a casca, porque era daquele jeito, enfim. E aí um dia na mesa da família, ele estava junto com a gente tomando café na hora da terapia, e ele pediu para experimentar o abacaxi. E a avó prontamente trouxe eu tenho picadinho num pote que estava na geladeira. E aquele abacaxi não era o abacaxi que ele queria experimentar de jeito nenhum. Ele queria aquele lá que ele já estava explorando há algum tempo, há algumas semanas. Então a gente precisa realmente perceber que existe um desenvolvimento atípico associado a essa questão da alimentação. Como que essa criança percebe essa alimentação, de que forma que isso é oferecido, de que forma que essa família se alimenta até na frente dessa criança, né? Esse menininho mesmo, ele sempre comia por volta de umas 11h30 para ir para a escola, e ele nunca presenciava o que é que essa família come. O que essa família come? O que as pessoas comem? A comida dele já vinha ali organizada no pratinho para ele, e a mesma todos os dias. Então, será que ele realmente é tão rígido assim com relação às questões cognitivas? Existe mesmo uma questão obsessiva, um pensamento tão enrijecido, uma rigidez cognitiva assim tão grande?
ou a gente também precisa pensar nesse desenvolvimento que é atípico e na minha oferta, que tem que ser muito variada a fim de conseguir alcançar essa pessoa. Então, se eu não estou conseguindo fazer com que essa pessoa perceba, se aproxime, eu é que preciso me colocar no lugar de alguém que tem que pensar a forma como eu vou oferecer isso, trazer isso para dentro da minha casa. Eu me lembro quando estava passando também o período da pandemia, né? E aí uma vez eu perguntei para a mãe se ela costumava levar a criança no supermercado, sentar ali na cadeirinha, né, no carrinho, e dar coisas ali do supermercado para ela ir segurando, colocando no carrinho para a mãe. E ela se assustou com a minha pergunta, como se diz assim, nossa, que absurdo, né? Como que eu vou levar ele no mercado, assim, é tão pequeno, ou não entende as coisas, e como que eu vou fazer isso, né? Então, realmente, eu preciso estar sempre me colocando no lugar de responsável pela oferta de toda a questão do aprendizado dessa pessoa. Então, se existe uma forma de aprender diferenciada, eu preciso ter uma forma diferenciada para ensinar também. A minha ensinagem, o meu processo de trazer coisas ao conhecimento desse indivíduo precisa ser um processo pensado e modificado para eu conseguir acessar mesmo e trazer essa criança para a gente, trazer as informações que ele precisa. Né? Agora, há uns 15 anos atrás, eu tive uma surpresa, ela falou que eu não lembrei. Era uma professora da Rural e ela tem 2 filhos autistas. E aí, vários problemas familiares e tal. E ela trabalhou loucamente, tudo foi muito novo para ela. Ela falou assim, eu não sabia que existia essa síndrome. Então, e aí ela chegou para mim e pediu ajuda, não sei o que, não lembro como é que foi o contexto. Não sei se estava fazendo mestrado nessa época, e ela falou assim, ela falou assim, eu preciso que você me ajude muito, porque meus filhos não comem comida de panela. Eu não entendi essa frase. Comida de panela, não entendi. Eles só comem pão de queijo e falou suco X, é isso, pipoca. Aí eu falei, nossa, como é que eu vou fazer? Essa criança já está com 6 ou 8 anos, ou seja, olha a seletividade, ela não conhecia terapeutas, nada disso, ela foi uma coisa assim, uma enxurrada dela. E ela, assim, muitas coisas aconteceram e ela se fechou. Então eu lembro que nessa época eu criei pão de queijo sem queijo. Então eu falei assim, eu vou ter que criar. Aí foi, né? Até você descobrir o que você fazia. Aí ficou gostoso, dei pra ela. Aí você começa em cima do que comia, porque eu também não tinha tantos, né? Pô, 15 anos não, 20 anos atrás. Nossa, eu já declarei a idade aqui, né? Então, aí pra mim também tudo, muitas coisas novas, né? Eu fui também estudando. E aí, assim, eu fui atrás de profissionais que eram raríssimos, profissionais que trabalhavam com isso, que foram meus professores, que me ajudaram muito. Então, você vai vendo essas questões. E aí, você vai ver, a família também não comia junto. E você vê que muitas seletividades alimentares, a gente está falando, focando no autismo, e ele faz algumas coisas por repetição, né? Por repetição e metódico, mudou aquele horário, ou mudou, tem que ter muito cuidado, tem vários graus, né? A gente sabe disso. Mas o hábito familiar da família, ninguém quer melhorar para estimular. E aí passa a ser um grande desafio para a gente como profissional. Porque a família também não quer mudar. Pelo menos, eu falo assim, pelo menos na frente dele. Só na frente dele. Só nesses momentos. Depois ele vai sair, ele vai brincar. Aí você faz tudo o que você quiser. Mas na frente dele, né? E aí, mais uma vez, eu volto aqui com a questão da família, né? A Jéssica falou muito bem, a Tatiana. A família precisa ser um exemplo nesse momento, até por conta das questões de rotina mesmo, né? E isso, independente se é atípico ou típico, porque a rotina, principalmente alimentar ou a rotina de tarefas, elas acontecem, né, na nossa família. E aí eu vejo muito o papel da psicologia também ligado com a questão familiar, porque tem muitas mães, como você falou, muita novidade. E hoje a gente passa por um processo de desinformação familiar que acaba também prejudicando uma ponta que deveria ser o maior recebedor desses estímulos que favorecerão ou favorecem
né, a evolução dessa criança, desse adolescente, desse adulto jovem, enfim, desse adulto, desse idoso. Porque a criança autista de ontem é o adolescente autista hoje, a gente precisa ter uma demanda diferenciada, vai ser o adulto autista daqui a um tempo. Então, assim, são demandas específicas, então a família tem que ser muito trabalhada, né, Jéssica? Exatamente. A Cris falou a palavra que o analista do comportamento busca, que é a generalização, tá? Então, eu em algum treino, em alguma terapia, consigo trazer ali um novo comportamento, uma habilidade, um ajuste, uma adaptação, algo desse tipo, eu preciso então fazer com que isso caiba em vários outros setores, ou seja também dito, comentado, valorizado por pessoas significativas para essa criança. Então o terapeuta disse e puxa, nossa, minha mãe disse isso também, né? Nossa, eu estava em tal lugar e também pediram para fazer aquilo. Então a generalização precisa acontecer. Para que isso aconteça, a relação tem que estar bem próxima entre nós e a família, para que a família saiba exatamente o que está no treino, o que estamos pensando agora, né, como algo importante, como algo a ser desenvolvido, para que isso que foi trabalhado ali dentro do SET, vamos dizer assim, ganhe corpo, ganhe importância, ganhe valor, à medida que em outros lugares ou por outras pessoas, isso também passa a ser valorizado, passa a ser visto pela criança que está ali recebendo o nosso suporte. Então, realmente é algo que precisa ser muito repetido, né? A gente, quando fala em análise do comportamento, em ciências comportamentais, a gente fala de algo que tenha que ter repetição. Não quer dizer que eu vou sentar ali numa mesinha, como era dito há algum tempo atrás, e fazer 20 repetições, 30 repetições de uma mesma coisa ali, para que a minha criança saia dali fazendo aquilo como um robô. Mas a repetição no sentido que aquilo se aplique em outros lugares e principalmente em lugares significativos para aquela criança. Então, se dentro do setting eu aprendo alguma coisa e isso cabe em outros lugares, isso facilita a minha comunicação com alguém, facilita, né, conhecer coisas novas, isso pode fazer parte, então, do meu repertório de comportamentos e eu passo a desenvolver aquilo de forma realmente a fazer parte ali do meu desenvolvimento e aumentando esse repertório mesmo de habilidades, de comportamentos, como a gente fala. Então, faz parte ali do autismo ter alguns comportamentos que nós falamos que são os comportamentos de barreira, né? Essa questão da repetição, dos comportamentos mais restritos, né? Mas eu digo para as famílias assim, ele pode ser repetitivo, você não. Então, se ele quer comer arroz, feijão, carne moída todos os dias, ele precisa ver que as outras pessoas comem outras coisas e ver mesmo, sentir o cheiro daquilo, ver no prato do outro, sentir vontade de tocar naquilo dali, porque quem que nunca viu um restaurante no Instagram e teve vontade de ir? A gente nunca comeu aquela comida. A gente vê uma receita lá e fala, nossa, porque eu vi aquilo. Eu não vou ter vontade de ir num restaurante, de experimentar um prato diferente, se eu não ver, se eu não sei que ele existe, se ele não faz parte mesmo de um grupo importante para mim, se isso não chega para mim de alguma forma, né? Tatiana, vamos pensar assim, quais dicas que você daria hoje para uma família ou para uma pessoa, né, que tem essa condição de seletividade? Fala algumas dicas aí que pode melhorar, como a Jéssica introduziu algumas ali inicialmente. O que você acha que poderia ajudar essa família ou essa criança ou esse adulto? Vou falar de forma assim, bem generalizada, porque eu não comentei, tudo é caso a caso, muito cuidadoso, muito criterioso, entender por que dessa seletividade. E eu, como nutricionista, eu busco entender esse contexto, mas se eu tenho profissionais, né, o TO, psicólogo, né, ou os profissionais juntos, isso vai me orientar muito, mas eu consigo ter mais direcionamento. Mas vamos supor, se ele está numa seletividade, agora fala assim, ele comeu o arrozinho, a carne moída, isso aqui, então vamos tentar introduzir dentro da carne moída, né? Às vezes ele está, por exemplo, de coisa que não tem muito gosto, que não, ele não quer nada croca, coisa mais fina, a gente coa e põe no meio, né?
a carninha moída, a gente vai acrescentando dentro de alguns preparos que ele aceita alguns outros que não modifiquem a cor, ou se modificar a cor que não incomoda inicialmente, né? Vai aos poucos. Então a gente vai aproveitando que se é o pãozinho de queijo, tem outras formas de ensinar a fazer pãozinho de queijo mais saudáveis, que não gerem